Oi, lá vamos nós. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Espero que estejam. Vamos seguir adiante. Olha, nesse vídeo eu vou trabalhar toda a trajetória do povo hebreu. Quem é o povo hebreu? É o povo que está inclusive citado nas Sagradas Escrituras, principalmente naquela parte que fala do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés, por exemplo, Saul, o famoso rei Davi, o rei Salomão. Enfim, essa galera está toda descrita no Antigo Testamento, que narra toda a trajetória do povo hebreu. O povo hebreu vai ser o assunto trabalhado nesse vídeo. Que, minha gente, leva em consideração que os 5 primeiros livros da Bíblia, que formam o chamado Antigo Testamento, foram escritos por Moisés, se eu não me engano. Moisés vai narrar toda a trajetória, principalmente no livro do Êxodo, que mostra todo o sofrimento do povo hebreu nas férteis terras do Egito. Mas antes da gente chegar em Moisés, toda a história de um povo que se preze vai ter suas origens. Que no caso as origens do povo hebreu começa através do patriarca Abrão, que depois que ele celebra o pacto com Deus, a aliança para com Deus, ou Yahvé, como os hebreus vão acabar chamando, ele acaba se tornando Abraão, que é o pai de muitas nações, por exemplo. De acordo com a Bíblia, as origens do povo hebreu nos remetem ao famoso patriarca Abraão, ou Abrão, como ele era chamado na época. Quem era Abrão? A Bíblia nos fala no livro do Gênesis, que é o primeiro livro do chamado Antigo Testamento, que faz parte do chamado Pentateuco, por exemplo. Abrão teria nascido na cidade de Ur. Ur, por exemplo, é uma das cidades sumérias. A Suméria, por exemplo, fazia parte do território da Mesopotâmia. E a Bíblia nos conta que Abrão teria nascido nessa cidade. Abrão, como muitos povos da época, viviam do que? Da agricultura e da criação de animais. Como ovelhas, por exemplo, eles criavam cabras. Que Abrão, vocês não esqueçam que esse povo, o povo hebreu, é um povo de origem semita. Os semitas são aqueles povos, são os descendentes de Sem, um dos filhos do lendário Noé, como está descrito, por exemplo, no livro do Gênesis, a história do dilúvio, etc, etc, etc. E o povo hebreu vai ter essa origem semita, como os assírios, por exemplo, como os fenícios, os árabes também vão ter sua origem semita. Enfim, minha gente, o povo hebreu é um povo semita que acaba descendendo de um dos filhos de de Noé, no caso o famoso Sem. Os descendentes de Sem é o povo semita, como os hebreus, por exemplo. A Bíblia nos conta que Abrão era um simples pastor de ovelhas. A Bíblia nos conta que em um determinado momento, Abrão, ele acaba o quê? Perdão. Ele acaba indignado vendo muita gente adorando vários deuses e ele acaba celebrando um pacto com Yahvé. Que desse pacto ele vai selar uma aliança onde ele acaba mudando o nome dele de Abrão para Abraão, por exemplo, que significa o pai de muitas nações. Que dessa aliança que Abrão celebra para com Yahvé, por exemplo, Yahvé iria mostrar um caminho onde o povo hebreu, do qual ele vai ser o patriarca, no caso ele vai acabar, Yahvé vai acabar mostrando uma terra onde essa terra seria fértil e seria segura para viver. Que essa terra vai ser chamada, por exemplo, de Terra Prometida, ou a famosa terra de Canaã. Essa terra foi prometida pelo próprio Yahvé para o povo eleito, para o povo escolhido. Que povo é esse? É o povo hebreu. A trajetória do povo hebreu começa com o patriarca Abraão, ou Abrão,
como ele era chamado inicialmente. Depois que ele celebra o pacto com Deus, a ponto dele oferecer em sacrifício o seu próprio filho, ele acaba mudando o seu nome de Abraão para Abraão, e Yahvé, aliás, no caso, vai acabar dizendo que fará dele uma grande nação, o chefe de muitas nações, por exemplo, que essa nação seria construída na famosa Terra Prometida, ou a Terra de Canaã, que é onde hoje está localizado, por exemplo, o estado de Israel, por exemplo. Abraão vai vagar. Os hebreus partem em direção às terras de Canaã. As terras de Canaã seriam, portanto, o que? A famosa Terra Prometida. Quem prometeu essa terra? O famoso Yahvé. O que vai diferenciar os hebreus desses povos da antiguidade é o monoteísmo, minha gente. É o monoteísmo. Isto é, a crença em um único Deus. O mesmo Deus de Abraão é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, por exemplo. Que tudo começa com o patriarca Abraão. Abraão muda seu nome a partir do momento em que ele celebra o pacto, a aliança para com Yahvé, ou Deus simplesmente. Do ponto de vista religioso, esse povo, vocês não esqueçam, é um povo monoteísta. E o livro do Gênesis nos conta muitas histórias, né, minha gente? É a história do dilúvio, a história das filhas de Ló, enfim, são histórias fantásticas, maravilhosas, que nos contam toda a trajetória desse povo, que foi o povo eleito, isto é, escolhido por Yahvé. Que, minha gente, lá por volta do ano de 1700 a.C., a Terra Prometida, ou a famosa Canaã, como vai ser descrita na Bíblia inúmeras e inúmeras vezes, essa região de Canaã vai sofrer com um período de secas. Uma seca, minha gente, é uma coisa terrível para quem vive da agricultura. Uma seca é uma coisa terrível para quem vive da agricultura. Dessa seca, no auge do desespero, os hebreus acabam, uma parte deles, aliás, diga-se passagem, viu? Uma parte deles acaba migrando em direção às férteis terras do Egito. Eles acabam migrando em direção às férteis terras do Egito. O Egito, que é governado pelo faraó, vocês não esqueçam disso, que significa a grande casa, por exemplo, que já foi abordado, por exemplo, em outros vídeos. O faraó autoriza a estadia, a chegada, a permanência do povo hebreu, mas tudo tem um preço. Tudo vai acabar tendo um preço. E o preço vai ser que os hebreus vão ter que trabalhar nas terras do Egito, vão ter que pagar impostos para o faraó, que é aqui que começa, por exemplo, o martírio, o sofrimento do povo hebreu, que está descrito, por exemplo, no famoso livro do Êxodo. Êxodo é fuga em massa, de certa forma, de quando um povo sai de uma região em direção à outra. O livro do Êxodo, se eu não me engano, é o segundo livro que faz parte do chamado Antigo Testamento, ou Pentateuco, como os hebreus costumam chamar, por exemplo. Os hebreus não, os judeus, perdão, minha gente. Bom, nessa historinha, o que é que a Bíblia nos conta? De que durante esse episódiozinho, o faraó, temendo que um dos hebreus um dia lhe derrubasse do trono e chegasse ao poder, o que é que o faraó ordena? A mortandade, a morte de todos os bebês, aliás, hebreus, do sexo masculino. E o que é que a Bíblia nos conta? Que a mãe de Moisés, no auge do desespero, foi o que ela fez. Ela, para evitar que essa mortandade chegasse a seu filho, o que é que ela faz? Pega um cesto, confecciona esse cesto e coloca essa criança no cesto em direção ao rio Nilo. Essa criança milagrosamente se salva, escapa dessa mortandade dos bebês do sexo masculino ordenada pelo faraó, e a Bíblia nos conta que essa criança é encontrada do outro lado da margem do rio Nilo, é encontrada por uma das filhas do faraó,
que acaba retirando essa criança do cesto, retirando ela, por exemplo, do famoso Rio Nilo, que tanto é que o nome de Moisés, traduzindo, significa retirado das águas. Eu não sei se vocês sabiam disso. Moisés significa aquele que foi retirado das águas, por exemplo. Mas como foi que Moisés se tornou libertador do povo hebreu? Como é que este homem, que foi criado como egípcio, que Freud lá no século XX suspeitou que ele era na verdade o príncipe do Egito e não um hebreu, como está citado na Bíblia, como é que esse cara vai se tornar o libertador do povo hebreu, minha gente? Como é que esse cara vai se tornar o libertador do povo hebreu? É isso que a gente vai ver agora. Não esqueçam, viu? Devido a uma seca na região, parte do povo hebreu migrou para as férteis terras do Egito. Lá vão trabalhar, vão pagar imposto, etc, etc, etc. O faraó, com medo que uma das crianças um dia se levantasse e tirasse ele do poder, o que é que ele ordena? A morte de todos os bebês do sexo masculino. Moisés acaba escapando. Moisés, de acordo com o que está citado nas Sagradas Escrituras, no livro do Êxodo principalmente, o que é que a Bíblia nos conta? Que Moisés foi criado no palácio do faraó como um verdadeiro egípcio. Isso tudo que eu estou contando está na Bíblia Sagrada. Dúvidas é só consultarem, minha gente. Moisés é criado como egípcio, ele cresce, chega à vida adulta, como se fosse um verdadeiro egípcio. A Bíblia nos conta que ele pertence ao povo hebreu, por exemplo. A Bíblia nos conta, tem uma passagem lá na Bíblia que Moisés, de repente, ele se depara com a situação, vê todo o sofrimento, o drama, o horror que o povo hebreu, por exemplo, está passando. A Bíblia nos conta de um episódio em que Moisés vai ficar indignado quando ele testemunha um soldado egípcio castigando sem dó nem piedade um hebreu. A Bíblia até nos conta que ele vai ficar tão revoltado com essa cena, dessas chicotadas que o hebreu está sofrendo, que ele acaba interferindo na situação, matando esse soldado. Ele acaba fugindo para o deserto. Ele acaba fugindo para o deserto e lá ele encontra o seu verdadeiro destino. Que nessa fuga para o deserto, Moisés acaba encontrando o quê? Hebreus que não tinham migrado de forma alguma para as terras do Egito. A Bíblia nos conta que ele se casa, ele tem 3 filhos, por exemplo. E, minha gente, nessa estadia dele, ele acaba recebendo o quê? A revelação divina. Que revelação é essa? O próprio Yahvé teria aparecido para Moisés. A Bíblia nos conta que Yahvé conversou muito com Moisés. E Yahvé vai dar, por exemplo, uma missão para Moisés. Que missão é essa? Libertar o povo hebreu do cativeiro. Devolver o povo hebreu para as terras de Canaã, para a terra prometida. É um choque para Moisés. Eu, o libertador do povo hebreu? Você tem certeza que essa missão me foi confiada a mim? Enfim, a Bíblia nos conta como teria sido esse drama, esse dilema de Moisés, de ser escolhido pelo próprio Yahvé para libertar o povo hebreu. Enfim, com muita teimosia, com muita indagação, ele acaba aceitando a missão. E o que é que a Bíblia nos conta? Que ele retorna para o Egito, tenta negociar com o faraó uma maneira mais amistosa possível de libertar o seu povo. O faraó não acredita. Vai vir, por exemplo, as provações. Vem, por exemplo, as famosas pragas do Egito, que a última praga está na Bíblia, inclusive isso, viu, minha gente? Dúvidas é só consultarem a Bíblia, tá tudo lá, viu? E o que é que vai acabar acontecendo? Vem as famosas pragas do Egito, que a última das pragas teria sido a quê? A famosíssima morte dos primogênitos. O anjo da morte passa. As casas tinham que estar atingidas, né, em sua frente com o sangue de cordeiro. Era o sinal de que o anjo da morte por lá não iria passar e tudo iria ficar intacto.
A Bíblia nos conta que nessa morte dos primogênitos morre o primogênito do faraó. Depois de tudo isso vai vir o quê? A famosa libertação do povo hebreu. Que a Bíblia nos conta que os hebreus vão sair de mala e cuia das terras do Egito em direção a Canaã, que é a famosíssima terra prometida. O faraó se arrepende, manda pegar tudo e de volta. E o que é que a Bíblia nos conta? Da famosa travessia, passagem pelo Mar Vermelho, onde o mar teria se abrido e todo o povo hebreu teria passado em paz e segurança, e uma cortina de fogo, se eu não me engano, teria impedido a passagem dos egípcios. Quando todos passam, lá vai os egípcios cuspindo fogo, um ódio impressionante, atrás dos hebreus. E o que é que a Bíblia nos conta? Que Moisés com seu cajado teria, ordenado por Yahvé, lógico, que Moisés com seu cajado teria novamente fechado a passagem, no qual eles vão acabar atravessando pelo Mar Vermelho, e as águas do mar voltam ao seu volume normal, dizimando os egípcios e o faraó ficando para trás. Isso está tudo na Bíblia, viu, minha gente? Isso está tudo nas Sagradas Escrituras. Que depois que eles atravessam o Mar Vermelho, minha gente, a Bíblia nos conta que Moisés teria chegado onde? Até o famoso Monte Sinai, que é no Monte Sinai que Deus celebra mais um pacto com Moisés, que vai ser os famosos 10 mandamentos, que Moisés retorna com as tábuas da lei, que os 10 mandamentos é mais um pacto que Deus celebra com o seu povo, onde Yahvé vai celebrar mais um pacto com o povo hebreu. Que a Bíblia também nos conta, minha gente, de um episódio do famoso bezerro de ouro. Confeccionaram um bezerro, o povo hebreu começou a adorar esse bezerro, etc, etc, etc. Moisés e Arão, se eu não me engano é o irmão de Moisés, que eles ficaram indignados com a situação, que Yahvé também não gostou muito dessa situação, tanto é que o povo vai migrar por 40 anos até retornarem às terras de Canaã, que eles vão vagar por aproximadamente 40 anos, se eu não me engano, e fala isso na Bíblia Sagrada. Que, minha gente, passado tudo isso, toda essa trajetória, todo esse sofrimento, quando os hebreus finalmente regressam para as suas terras, as terras estão ocupadas. Por quem? Pelos cananeus e pelos filisteus. Os filisteus são os povos do mar, por exemplo. Que eu não sei se você já ouviu falar, por exemplo, da historinha dos famosos juízes. Que nessa época, minha gente, entre os hebreus, vai surgir o governo dos juízes. O que é um juiz? É um chefe tribal que vai exercer função militar, política e religiosa. A Bíblia nos fala, por exemplo, de um juiz chamado Sansão. Que Sansão vai ser um cara que vai se destacar nessa luta contra os filisteus. Que segundo a Bíblia, viu? Tá lá na Bíblia, que a força de Sansão residia em suas madeixas, em seus cabelos. Que a Bíblia nos conta que Sansão acaba se apaixonando por uma princesa filisteia chamada Dalila, que Dalila acaba descobrindo esse segredo de Sansão. Sansão acaba sendo vendido como escravo para os filisteus. A Bíblia nos conta que ele tem seus olhos furados, tem suas madeixas cortadas, e no último auge de desespero, parece que Deus teria concedido uma última força para Sansão, e ele teria destruído o templo, matando os filisteus da época que haviam lhe prendido, enfim. Essa luta entre os cananeus, os filisteus e o povo hebreu marca essas terríveis disputas pelas terras de Canaã. Que, minha gente, esse momento é marcado pelo chamado governo dos juízes, onde essas tribos vão se unir em Sansão. A Bíblia também nos conta de um tal de Saul, que vai ser o primeiro governante do reino de Israel. Saul também vai se destacar nessa luta contra os filisteus, que a Bíblia nos conta que Saul vai ser sucedido pelo famosíssimo rei Davi. Davi era um simples pastor de ovelhas, que a Bíblia nos conta que Davi vai enfrentar o famoso exército do gigante Golias, que teria matado Golias com uma funda. Uma funda é uma espécie de estilingue que é utilizado para espantar
os animais das plantações, e é depositado uma pedra nessa funda. Que a Bíblia nos conta que Davi teria arremessado esse estilingue, a funda, pega na fronte do gigante Golias, o gigante cai morto. Davi corta a sua cabeça, que inclusive é representado em obras literárias, não, perdão, em obras artísticas, que mostra que ele teria erguido a cabeça e derrotado o gigante Golias, o filisteu, se eu não me engano. Que a Bíblia também nos conta, minha gente, que os salmos são os hinos de cânticos e louvores que Davi teria feito para celebrar o famoso Deus de Israel, ou Yahvé, como queiram. A Bíblia também nos conta que Davi será sucedido pelo seu filho Salomão. Salomão, de acordo com a Bíblia, foi o homem mais sábio que existiu até hoje e vai se destacar muito pela sua inteligência. Que, minha gente, nessa fase inaugura-se, por exemplo, o governo dos reis. Israel vai ser um reino próspero, rico, diga-se de passagem. Vai ser, a economia vai praticamente bombar, crescer, isso é que é a verdade. Que, minha gente, Salomão vai mandar construir uma frota de navios e vai erguer o famoso Templo de Jerusalém. E hoje o que resta desse templo é chamado de Muro das Lamentações, que foi destruído pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo, que eu cheguei já nessa parte. Bom, minha gente, logo após a morte de Salomão, se não me engano, quem vai governar Salomão é um tal de Roboão. As tribos, minha gente, elas acabam se dividindo, isso bem antes, em duas, devido ao aumento da carga tributária. Os hebreus cansados de pagar imposto, essas 12 tribos, isso ainda, se eu não me engano, no governo de Salomão, viu? Essas 12 tribos, elas acabam se dividindo em dois reinos. O reino de Israel e o famoso reino de Judá. Judá, para quem não sabe, minha gente, foi um dos bisnetos de Abraão. Como a maioria dos hebreus que migraram das terras para essa região, os bisnetos o bisneto de Abraão, aliás, perdão, chamado de Judá, vai acabar designando o atual, o povo que era chamado de hebreu, por exemplo. O povo judeu só vai ser chamado devido aos membros da tribo de Judá, que Judá era um dos bisnetos do famoso patriarca Abraão, por exemplo. A maioria dos hebreus que voltaram para suas terras pertenciam, por exemplo, ao famoso reino de Judá. Aí daí vai vir, por exemplo, a denominação hebreus. Que os hebreus, minha gente, é um povo que vai ser dominado por vários povos. Os assírios vão dominar os hebreus. Os babilônios, os persas vão permitir com que os hebreus regressem para suas terras. Os romanos também vão dominar o povo hebreu. Resumindo, minha gente, se a gente for botar na balança, quem foi que os hebreus dominaram? Praticamente ninguém. É um povo que vai ser muito conhecido por sua religiosidade. Que a religião dos hebreus é o judaísmo. É o primeiro povo, como eu acabei de falar para vocês, um povo que é um povo monoteísta. O que é que eles vão estabelecer? A crença, minha gente, em um único Deus, que no caso eles vão chamar o Deus de Yahvé, ou Javé, que os cristãos chamam simplesmente de Deus. A chamada Torá é correspondente a uma parte da Bíblia, que, para quem não sabe, a Bíblia é um conjunto de livros que formam um único livro, chamado Bíblia. Que o Pentateuco, por exemplo, é correspondente, por exemplo, ao Antigo Testamento. Os judeus, por exemplo, chamam o Pentateuco de Torá. Que, do ponto de vista religioso, minha gente, os judeus celebram sua fé nas chamadas sinagogas. Sinagoga, para quem não sabe, é um local de culto onde os judeus vão adorar Yahvé, por exemplo. Vão ler o que está contido na Torá. A Torá, se eu não me engano, são 5 primeiros livros que faz parte do Antigo Testamento, que esses livros, se eu não me engano, foram escritos por Moisés. A Torá, minha gente, ela é guardada cuidadosamente dentro de uma arca. Onde, caso vocês não saibam,
o líder religioso e espiritual dos judeus chama-se rabino. Rabino é um cara que vai ficar responsável por todo o culto religioso dos judeus. Que o símbolo que os judeus usam é a famosa estrela de Davi, que é uma estrela de 6 pontas, que ela foi encontrada, por exemplo, nos escudos dos guerreiros do rei Davi. Que o nazismo, quando eles, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus, para se identificarem como sendo judeus, eles tinham que usar obrigatoriamente essa famosa estrela de Davi, que é uma perseguição terrível que os judeus vão acabar sofrendo nas mãos dos nazistas. 6 milhões morreram barbaramente nas mãos dos nazistas, só para vocês terem ideia. Que os judeus, minha gente, é um povo que tem muita festa mesmo. Eles têm também a Páscoa, por exemplo, que eles vão chamar de Pesach, onde a Páscoa judaica ela é celebrada por 8 dias seguidos, que a Páscoa judaica ela tem um significado bem diferente da Páscoa cristã, por exemplo. Que a Páscoa judaica eles celebram a libertação do cativeiro do povo hebreu, liderado por Moisés. Não esqueçam que Moisés é o libertador, por exemplo, do povo hebreu. O que é que eu quero que vocês percebam? Que do judaísmo vai nascer, vai acabar influenciando 2 outras religiões monoteístas que vão aparecer mais na frente. Quais são as religiões? O cristianismo e o islamismo. Tudo começa com o judaísmo, minha gente. Essa crença em único Deus começa simplesmente com o judaísmo. A crença em único Deus, que seria Yahvé, começa com o judaísmo. O cristianismo ele vai acabar só se apropriando de várias coisas que existem, por exemplo, no judaísmo. Por exemplo, os judeus não acreditam que Cristo é o Messias. Os judeus ainda esperam pela vinda do Messias, bem diferente dos cristãos que esperam o retorno do Messias. O islamismo, por exemplo, fala que Jesus foi um profeta, mas não tão importante como o famoso Muhammad ou Maomé, como a gente conhece aqui no Ocidente. Judaísmo, cristianismo e islamismo são clássicos exemplos de religiões monoteístas, mas tudo começa com a religião judaica, que até hoje ela existe, até hoje ela sofre preconceito e vida que segue. Enfim, minha gente, nesse vídeo eu trabalhei toda a trajetória do povo hebreu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, dá um like. E até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Um abraço.